você for comer um doce que contém 45 gramas de glicose, presta atenção, quanto oxigênio seria necessário para consumi-lo, hein? Essa questão só pode ser respondida se você souber qual é a reação química que ocorre entre a glicose e o oxigênio. Conhecendo, então, a equação de reação e a massa de uma das substâncias nela envolvidas, podemos determinar a massa de todas as outras substâncias, aplicando as leis de Proust e de Lavoisier. Esse tipo de cálculo em química recebe o nome de cálculo estequiométrico, tema da aula de hoje do Mané. Novamente aqui, na aula passada, terminamos de falar em reação química e a Fanny leu esse belíssimo texto aí de comer um doce. Tá com fome, não? Então, comeu o seu docinho, 45 gramas de glicose, bonitinho, aí vai queimar essa glicose, não é verdade? E como que eu vou saber que massa vai ser produzida? No cálculo estequiométrico, tá bom? Cálculo estequiométrico, já avisei você na semana passada, não saia de casa hoje, não saia de casa, não perca esta aula de cálculo estequiométrico, meu amigo, é muito importante. É demais importante, não tem vestibular do país que não caia este assunto. Por que que ele cai? Porque nas indústrias químicas, não é verdade? Só se trabalha com cálculo estequiométrico. É na indústria, é no laboratório, é no nosso dia a dia. O cálculo estequiométrico está presente em tudo e você vai ver isso nas reações que eu vou te mostrar. Meu amigo, com muita alegria, o que é cálculo estequiométrico? É o cálculo das quantidades de substâncias que participam de uma reação. É o cálculo das quantidades de reagentes e produtos que participam de uma reação. Se você, por exemplo, quer fabricar 1 tonelada de amônia por dia, boa, cara, é um grande empreendimento. Você tem que partir do quê? Nitrogênio, que vem do ar atmosférico, hidrogênio, que vem da água, faz uma reação de síntese e produz amônia. Para você produzir, por exemplo, 1 tonelada de amônia por dia, quanto de nitrogênio e de hidrogênio você vai ter que pôr para reagir? Está percebendo como é importante? É tudo, meu. É tudo. Quer dizer, você sabe quanto vai produzir, quanto você vai ganhar, quanto você vai precisar, quanto custa o nitrogênio, babá. É isso daí. O cálculo estequiométrico é isso daí. E se baseia no quê? Na reação química, que nós aprendemos na aula passada. Por isso que eu fiquei 2 aulas ensinando você como é que faz uma reação química, não foi à toa. Então acompanhe aqui no nosso visual adrede preparado. Olha lá, cálculo estequiométrico é o cálculo das quantidades de reagentes e produtos que participam de uma reação. Meu amigo, minha amiga, observe, aqui eu tenho uma reação de síntese, nitrogênio mais hidrogênio produzindo amônia. Então, pelo amor de Deus, presta atenção. 2 átomos de N aqui, eu vou ter que multiplicar por 2 lá para acertar o nitrogênio. Falou? Esse 2 multiplicado pelo 3 do H são 6 Hs. 6, do lado de cá tem quantos? Tem 2 por molécula, eu vou precisar de 3 moléculas. Então, lembrando a aula passada, deixa sempre H e O para o final. Deixa sempre H e O para o final. Muito bem. Esse numerinho que está aqui, este 1, este 3 e este 2, indicam o quê? Meu amiguinho, indicam os coeficientes, que por sua vez indicam o número de moléculas. Uma molécula reage com 3 moléculas e produz 2 moléculas. Ou uma dúzia reage com 3 dúzias e produz 2 dúzias. Ou uma centena reage com 3 centenas e produz 2 centenas. Ou 1 mol reage com 3 mols e produz 2 mols. Meu amigo, isto é o mais importante. Estes coeficientes, amiguinho, indicam a proporção em moles com que a substância reage. Moles ou mol ou mols, não esquenta com isso. Pensa normal, né? Fica preocupado com esses detalhes. 1 mol reage com 3 mols e produz 2 mols. O que é 1 mol? Nós vimos há pouco tempo, em teoria atômica molecular, cara. 1 mol corresponde a 6 vezes 10 a 23 partículas. 1 mol de moléculas são 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tem uma certa massa. É a massa molecular expressa em gramas. Ocupa um certo volume. 22,4 litros na CNTP. 1 mol é a massa molecular expressa em gramas, contém 6 vezes 10 a 23 moléculas e ocupa um volume
de 22,4 litros se estiver nas condições normais de temperatura e pressão. Isso vai nos ajudar a resolver o problema. Quer ver? Acompanhe comigo. Receita para resolver. Minha amiga, você vai fazer um bolo. É quase isso. Receita para resolver. Vamos lá então. Primeiro, equação química balanceada. Pelo amor de Deus, não esqueça disso. Começa escrevendo a equação química. Então você lê o problema e escreve a equação. Por isso é que nós ficamos aquele tempo todo lá te ensinando a fazer a reação. Segundo, abaixo da equação, você marca dado e pedido nas suas unidades, não nas suas, na unidade do problema. Aí você monta uma proporção usando os coeficientes da equação, usando os integrantes da equação nas unidades do problema e também os coeficientes. E por fim você resolve a regra de 3. E as unidades do problema? Ah, já estão aí, meu amigo, já estão aí. Você pode trabalhar em gramas, litros, moléculas ou moles. Sempre que for massa será gramas. Ah, Manuel, e se o cara der em quilos? Azar dele. Você passa para gramas. 1 quilo são 1000 gramas. E se der em toneladas? Uma tonelada são 1000 quilos ou 1 milhão de gramas. Passe sempre para gramas. Litros. Volume sempre em litros. Ah, e se der em mililitros? Aí você passa para litros. 200 mililitros, 0,2 litros. Se der em metro cúbico? 1 metro cúbico são 1000 litros. E você vai se virando. Então, quando for massa, você usa o coeficiente multiplicado pela massa molecular. Porque o coeficiente indica o número de mols. E a massa molecular em gramas é o valor do mol em gramas. Quando for litros, é o coeficiente vezes 22,4. Se for na CNTP e se for gás. Se for na CNTP e se for gás. 22,4 litros é só para gases na CNTP. Só para gases a 0 graus Celsius em uma atmosfera, como nós falamos em teoria atômica molecular. Quando for moléculas, é o coeficiente vezes o numerão, número de Avogadro, e quando for moles, você vai trabalhar apenas com o coeficiente. Meu amiguinho, minha amiguinha, estamos prontos para resolver o primeiro problema. Então eu vou repetir para você, porque é muito importante. Você vai escrever primeiro o quê? A equação química. Lê o problema, escreve a equação química. Você sabe fazer isso. Acerta os coeficientes. Equação escrita, coeficientes balanceados, você marca o dado e o pedido. Qual a massa de não sei o quê? X gramas. Qual o volume de não sei o quê? X litros. Quantas moléculas, não sei o quê? X moléculas. Qual a comida? X burger. Pois é. E aí você marca o dado e o pedido. A partir de 20 gramas, 20 moles, 20 litros. Aí você monta uma proporção. Você quer ver? Eu mostro para você. Agora, calcule a massa de água liberada na combustão de 160 gramas de gás natural, que é o gás metano. É dado as massas atômicas, não esquente com isso. São dadas as massas atômicas, C12H1 é igual a 16. Então você escreve a equação. Combustão, meu amigo, cansei de falar para você na aula, 2 aulas atrás, se não me engano. Combustão é a reação com O2. E produz o quê? Se o composto só tem CH ou CHIO, produz CO2 mais água. Coeficientes, começa pelo carbono, deixa C e H para o final. Começa pelo carbono, um carbono aqui, normal. Agora hidrogênio, 4 aqui, aqui também tem que ter 4. Como cada molécula tem 2, divide 4 por 2, dá 2. Oxigênio agora, 2 aqui, com 2 aqui dá 4. Aqui tem 2, 4 por 2 dá 2. Beleza? E agora o que você faz é, calcule a massa de água. Então eu vou na água e ponho X gramas. Se ele falasse calcule o volume, poria X litros. Calcule o número de moles, X moles. Como ele falou, calcule a massa, é X gramas. Na combustão dele, olha lá em cima, 160. Então eu ponho aqui embaixo, 160. Você percebeu? Olha aqui, cara. Escreve a equação, marca o dado e o pedido. Escreve a equação, marca o dado e o pedido. E depois monta uma proporção. Embaixo de gramas, gramas. Embaixo de gramas, gramas. Tá bom? Então, como eu te falei, quando é grama, você pega a massa molar e expressa em gramas. Por que 16, meu amigo? Porque o carbono é 12 e o H é 1. 12 mais 4 é 16. Aqui, ó. Como tem o coeficiente 2, você pega lá 2, traz para cá. 2 vezes 18. Então, a ideia é essa. Se 16 gramas de metano produzem 36 de água, como é que você sabe isso, Manuel? Porque 1 mol de metano produz 2 mols de água. Traduzindo para a massa, 16 gramas, 36. 160x. Monta a regra de 3. Isto vezes isso.
é igual a isso vezes isso. E a resposta vai ser 360 gramas. Você está querendo ver o segundo exercício. E já está aí, ó. Beleza, hein? O que é tecnologia. Qual o volume de amônia na CNTP liberado na decomposição de 4 mols de carbonato de amônio? Meu amigo, minha amiga. Primeira coisa que você faz, escreve a reação. A decomposição do carbonato de amônio, a decomposição do carbonato de amônio produz amônia, água e gás carbônico. Isso seria até dado pelo problema, viu? Não precisa decorar isso não. Essa reação é dada. Aí você acerta os coeficientes. 1N vezes 2. Então eu tenho 2Ns. O resto está certo. Quer ver? Um carbono. 2 vezes 4, 8 hidrogênios. Então eu tenho aqui 6 e aqui 2. Muito bem. Escrita a equação, você faz o quê? Marca o dado e o pedido. Qual o volume? Então você põe X litros. Decomposição de 4 moles. Escreveu a equação. Onde está a equação? Escreveu a equação. Marcou o dado e o pedido. Pronto. Embaixo de litros, litros. Laranja com laranja. Banana com banana. Embaixo de mols, mols. Aonde você tem mols, basta pegar o que, meu caro amigo? O coeficiente, que no caso é 1. Então aqui vem 1. Quando é litros, você pega o coeficiente vezes o volume 22,4, porque é na CNTP. Se não fosse na CNTP, não era isso. Multiplica em cruz, x vezes 1 é igual a 4 vezes 2 vezes 22,4. Isso vai dar o quê? 4 vezes 2, 8, vezes 22,4, dá 179,2 litros de amônia. Então, repetindo, escreve a equação, né? Escreve a equação, marca o dado e o pedido, embaixo de mol, mol, embaixo de litro, litro. Você não adivinha a alegria que eu tive de falar tudo isso para você. Na semana que vem, se Deus quiser, aqui estaremos com muita alegria para mostrar a segunda aula de cálculo estequiométrico.